e a união entre dois ou mais ossos e também cartilagens. Ou seja, são os elementos rígidos que vão estar se juntando. Né? Então, a articulação deriva da palavra grega, né, arte, que tem como raiz o artro, que significa junta, nada mais do que isso. E o estudo das articulações, então, é a artrologia. Com a união de duas estruturas rígidas, dois ossos, por meio da articulação é possibilitado, então, a realização do movimento. A gente vai estudar os diferentes tipos de movimento que o nosso corpo pode executar na aula de hoje. Alguns conceitos importantes. Primeiro, nós temos três tipos básicos de articulações. A sinartrose, que representa uma articulação imóvel. As anfiartroses, que são articulações ligeiramente móveis, porém com não tanta mobilidade. E as diartrose, que são articulações livremente móveis. São essas articulações que apresentam uma variedade de formatos e também vão possibilitar os diferentes tipos de movimento que são executados pelas nossas extremidades do nosso corpo. Aqui nós temos a representação de uma articulação fibrosa ou uma sinartrose, né, que é uma articulação imóvel. Então, um exemplo de articulação fibrosa são os ligamentos, que vai gerar a gonfose, que são as cavilhas cuneiformes, né, a ligação dos nossos dentes, né, a articulação dos nossos dentes com a nossa estrutura óssea, tanto maxilar quanto mandibular. Outro exemplo de articulação imóvel são as nossas suturas cranianas. Então, um exemplo aqui nós temos a sutura coronal, né, entre o osso frontal e o osso parietal, a sutura sagital, entre os dois ossos parietais, e a sutura lambidoide, entre os ossos parietais, direito e esquerdo, e o osso occipital. Nós temos também um outro exemplo aqui de articulação imóvel, que é a articulação da nossa tíbia, que a gente estudou anteriormente aqui representado. Então, a representação da articulação da tíbia e da fíbula. Então, ela é caracterizada como uma sinartrose. As articulações cartilagíneas ou anfiartroses, que são as articulações que são semi-móveis, ou seja, elas não são totalmente móveis. Um exemplo de sincondrose, aqui nós temos nas nossas costelas. Então, é uma pequena movimentação de inspiração e expiração. Então, as nossas costelas permitem essa distensibilidade do nosso tórax. Outro exemplo de articulação semimóvel é do tipo sínfise. No caso, a sínfise mais conhecida que nós temos no nosso corpo é a sínfise púbica, né, que vai unir os dois ossos pubis. Então, a sínfise púbica aqui representado. Então, apresenta um pequeno movimento. Muito comum o movimento da sínfise púbica no momento do parto e nascimento. E também aqui as cartilagens, que representam, vão garantir essa articulação cartilagínea, né, que vai permitir uma pequena movimentação, como exemplo aqui o osso do fêmur. Então, nós temos as placas epifisiais, né, e que vai estar representando, então, as articulações cartilagíneas aqui, que vão estar associadas com a cobertura dos nossos ossos, das extremidades dos nossos ossos, aqui no caso, a cabeça do fêmur. E finalizando, então, nós temos a articulação sinovial. Então, a articulação sinovial ela apresenta algumas estruturas que merecem destaque individualizado. Então, vamos começar falando sobre a cartilagem articular. Aqui, a cartilagem articular. Então, o que é a cartilagem articular? Nas extremidades dos ossos, que vão corresponder a essa articulação, elas vão estar cobertas, então, por uma cartilagem. Essa cartilagem tem uma característica de ser hialina, ou seja, transparente. Funciona como se fosse uma almofada para essas extremidades ósseas. Então, vão absorver forças de compressão que serão aplicadas a essas articulações, protegendo, então, o osso do desgaste até mesmo do esmagamento. Em seguida, nós temos a cavidade articular. Aqui, a cavidade articular.
representado aqui, ó, todo esse espaço, né? Então aqui nós temos a cartilagem representada na extremidade do osso e a cavidade articular. Então ela é uma característica única dessas articulações porque elas vão ter o potencial de ser um espaço para garantir a quantidade de líquido sinovial, vai conter o líquido sinovial. Em seguida, nós temos a cápsula articular aqui embaixo. Cápsula articular, aqui representada. Cápsula articular. Isso. Então, a cápsula articular é uma cavidade articular que é determinado por dois tipos de membranas. A membrana fibrosa, que ela é externa e é feita, composta de tecido conjuntivo, denso e não modelado, e na sua camada interna a membrana então sinovial, que é constituído de tecido conjuntivo frouxo, né? E ela reveste toda a cápsula articular, lembrando que elas não são cobertas por cartilagem. E a sua função principal é produzir a sinóvia, né? Que é o líquido sinovial. Então, o que seria esse líquido sinovial? É um líquido que tem uma característica de ser denso, de ser viscoso e fica inserido dentro da cavidade articular. Ele se assemelha bastante, pessoal, a clara de ovo cru, né? E ele de onde ele provém? Ele provém do filtrado do sangue, resultante dos capilares da própria membrana sinovial, que vai produzir, então, a sinóvia, né? O líquido sinovial. Além disso, ele apresenta na sua constituição moléculas glicoproteicas, especialmente que são secretadas pelos fibroblastos da membrana sinovial. E o que isso gera? Qual que é a importância disso? Que o líquido ele se torna de uma característica liso, escorregadio, uma forma de lubrificação da nossa articulação. Isso garante e facilita toda a nossa movimentação. Esse mecanismo de lubrificação que vai permitir, então, a diminuição do atrito, ou seja, da fricção entre os nossos ossos, das articulações. Muito bem, que é a membrana sinovial, a gente falou dela também. Agora a gente vai falar do ligamento. Então, algumas articulações sinoviais, elas apresentam a necessidade de serem reforçadas. Como isso ocorre? Através de ligamentos, que são cordões ou faixas, né? Geralmente, os ligamentos eles podem ser capsulares, quando eles estão dentro da cápsula articular, ou até mesmo extracapsulares, ou seja, fora da cápsula articular. Os ligamentos extracapsulares eles vão estar, então, localizados fora da cápsula. Como exemplo, nós temos os ligamentos colaterais da fíbula e da tíbia, né, presentes no joelho. Já exemplos de ligamentos intracapsulares internos, nós temos então o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho, que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. Além disso, as articulações apresentam irrigações por meio de vasos sanguíneos e também de fibras nervosas. É importante destacar isso, principalmente para a constituição da sinóvia ou líquido sinovial. E finalizando, então, aqui nós temos a representação do osso, né, tanto a parte compacta quanto esponjosa, a região do periósteo, que fica envolvendo o osso, e a medula óssea amarela aqui representada. Então, a gente finaliza a definição de uma articulação sinovial. Os ligamentos, então. Então, nós temos os ligamentos como representação de estruturas de tecido conjuntivo denso, modelado ou não modelado, que vão se ligar, né, de um osso a outro. Eles são divididos em intrínsecos, como os ligamentos do crânio e dos dentes, e também os extrínsecos, como exemplo, o ligamento cruzado anterior do joelho, como eu estava falando ali anteriormente. Então, ligamento extrínseco, nós temos aqui a representação do ligamento cruzado anterior do joelho, que esse está bem representado aqui. E aqui nós temos o ligamento posterior do joelho. E os ligamentos eles vão dar a base de sustentação, né? Aqui nós temos o ligamento colateral da cabeça, do fibular. Nós temos aqui a representação desse ligamento, ó, que é o colateral fibular.
Então, várias possibilidades de ligamentos que a gente vai estar estudando no decorrer da nossa aula de hoje também, quando a gente aprofundar dentro de articulações específicas. Aqui eu trouxe para a gente finalizar os principais tipos e características estruturais e a sua mobilidade de acordo com as classes estruturais das articulações. Então, articulações fibrosas são ossos adjacentes unidos por fibras colágenas. Quais são os tipos? Sutura, né, fibras curtas, sindesmose, que são fibras mais longas, e agonfose, que é peridental, né, articulação dos dentes. Mobilidade, então, sutura é imóvel, né, no nosso crânio, suturas cranianas são imóveis. Gonfose, ligeiramente móvel. E a sindesmose, ela é ligeiramente móvel também, principalmente na característica da anfiartrose. As cartilagíneas são os ossos adjacentes que são unidos, então, por cartilagem. Nós temos a sincondrose, por meio de cartilagem hialina, que é uma articulação imóvel, e a sínfise, que é a fibrocartilagem, que é ligeiramente móvel. Então, sincondrose, exemplo, nossa tíbia e fíbula que está alinhada, né, por essa cartilagem. E a sínfise, que é uma fibrocartilagem, que ela é ligeiramente imóvel. Por que ligeiramente? Porque ela pode ocorrer uma pequena movimentação, principalmente no momento de parto e nascimento. E por último, as articulações sinoviais, são os ossos adjacentes, separados por uma cavidade articular, cobertos por cartilagem articular e fechados dentro de uma cápsula articular revestida com a membrana sinovial. Então, quais são os tipos? Né? A plana, cilíndrica, trocoide, elipsoide, acelar e esferoide. A gente vai falar de cada uma delas. Qual é a mobilidade? Livremente móvel, né? Movimentos dependem da arquitetura da sua articulação. A gente vai falar disso daqui a pouco, no segmento da nossa aula. Importante apresentar os elementos inconstantes aqui representados. Né? Então, no exemplo da articulação acromioclavicular, juntamente com a articulação glenohumeral, nós temos aqui a bursa subacromial, né? Muito comum ocorrer inflamação disso aqui em excesso de movimento, que é a famosa bursite. Né? Nós temos aqui um ligamento representado, aqui nós temos o músculo, né? A representação do tendão do manguito rotador, aqui a inserção do músculo, do tendão do bíceps, ó, que legal, como eu havia falado para vocês anteriormente, ó, aqui nós temos o sulco, né? E aqui a cartilagem, que no caso do membro superior é chamado de lábio. Aqui nós temos também a visualização do acetábulo com a sua articulação com o fêmur, aqui a cabeça do fêmur, e o acetábulo. E o ligamento aqui transverso que vai estar inserido nessa cápsula articular. Aqui nós temos a representação da articulação temporomandibular, né, que nós temos um disco fazendo essa proteção, um ligamento garantindo a estabilização e o côndilo inserido na articulação. E aqui nós temos a representação do joelho, através dos seus ligamentos e cartilagem do joelho. Lembrando que não está inserida nessa articulação aqui a patela, nessa visão. Quais seriam, então, a classificação morfológica, né? As superfícies articulares. Então, nós temos as superfícies que garantem o movimento de flexão, que é o movimento de dobrar ou curvar. Extensão, que é o movimento de esticar ou de estender. Abdução, que é o afastamento em relação à linha média do corpo. Adução é a aproximação em relação à linha média do corpo. Circundação, movimento de rotação, ou movimento circular. Supinação, virar a palma da mão para cima, e pronação, a palma da mão para baixo. Flexão plantar é o movimento de dobrar o pé para baixo, e dorsiflexão do pé é o movimento de dobrar o pé para cima, com o tornozelo. A gente vai falar de cada um deles agora. Então aqui, ó, os principais movimentos angulares das articulações sinoviais. Flexão, extensão, hiperextensão e flexão lateral. Então, observem aqui, né? Então, a flexão, movimento de dobrar. Então, flexão para baixo, mento para baixo, aumento para baixo. Extensão, então, ele vai voltar quase que à sua posição original. E hiperextensão é quando eu aplico um pouco mais de movimento, além da
qualificação dessa articulação. Outro exemplo, ó, flexão com a mão supina, a posição da mão em supinação, a palma da mão para cima, então supino. Flexão, extensão, aqui representada, e uma hiperextensão do membro superior, quando eu estou fazendo uma hiperextensão voltada para o dorso. Essa do braço como um todo. Aqui do antebraço, ó, flexão com a mão supinada, nós temos aqui a extensão e a extensão em si, né? Isso mesmo. E articulação radiocarpal. Então, flexão e hiperextensão. Então, flexão, quando eu dobro a palma da minha mão para cima, quando ela está supinada. Extensão, quando ela está plana, reta. E hiperextensão, quando eu faço uma sobrecarga na minha articulação. Então, realizo esse movimento aqui para baixo. Seria uma hiperextensão. Alguns movimentos angulares também, de abdução e adução. Então, abdução para fora e adução para dentro. Então, abdução é movimento lateral e adução movimento medial, em direção à linha medial do corpo. Isso com o braço como um todo, né, membro superior. Aqui com a articulação radiocarpal. Então, abdução, movimento lateral, ó, prestem atenção ao polegar para fora, e adução, polegar para dentro, no caso do dedo mínimo. Então, seria a adução da palma da mão. No caso da articulação do quadril, então, abdução é movimento lateral, externo, e adução, movimento medial. E com as articulações metacarpofalângeas. Então, a abdução, famoso abrir de dedos, e a adução, famoso movimento de fechar de dedos. Aqui, movimentos angulares das articulações sinoviais. Então, a circundação, que é girar o braço, no caso do ombro, em uma posição, lembrando que nós temos amplitude de movimento. Pode também gerar a circundação do quadril, onde nós podemos girar o nosso pé. Das articulações dos membros superiores, então, a rotação medial, esse movimento é muito significativo por conta do músculo do manguito rotador. Então, quem permite esse movimento é o músculo do manguito rotador. Então, a rotação lateral para fora, externa, a rotação medial para dentro. Da mesma forma que o quadril, a articulação do quadril, o famoso movimentação, né, que é muito comum acontecer essa rotação no dançar do bambolê. Então, a rotação lateral e a rotação medial do quadril pode ser realizada também. Em relação à articulação temporomandibular, nós vamos ter o quê? O abaixamento, né? Lembrando que nós temos o músculo masseter aqui, e a articulação temporomandibular na paciente. E a elevação, que é o fechar de boca. Então, é abaixamento, abrir boca, elevação, fechar a boca. Protração e rotação da mandíbula, da TM, articulação temporomandibular. Então, protração para frente, mandíbula para frente, e retração, mandíbula para trás. Das articulações intertarsais, a gente consegue realizar o movimento de inversão e de eversão. Então, inversão, polegar para cima, o hálux voltado para cima. Eversão, hálux voltado para baixo, né? Elevação do meu dedo mínimo. Aqui nós temos a articulação talocrural, que eu vou realizar dorsiflexão, quando eu elevo os dedos para cima, e a flexão plantar, quando eu estico, deixo meu pé esticado, né? Dedos para trás. E o movimento de supinação e pronação, que eu já falei bastante na nossa disciplina, né? Então, supinação, palma da mão para cima, pronação, palma da mão para baixo. E um dos movimentos essenciais para a evolução do ser humano, oposição do polegar. Depois eu até sugiro vocês a buscarem e estudarem sobre a oposição do polegar, porque é um dos movimentos que permitiu a nossa evolução, porque a gente consegue segurar as coisas. Isso nos permitiu desenvolver instrumentos rudimentares na época da pré-história e hoje cada vez mais significativos com a evolução da humanidade. Aqui um exemplo, né? Um exemplo mais
diferenciado, imagens com potencial maior de visualização, e um movimento de rotação, onde eu falei para vocês na aula anterior de membros, dos ossos do membro superior, né, a osteologia dos membros superiores, da realização do movimento em X do rádio e da ulna. Então, eles fazem um X no movimento de rotação, quando a minha mão fica pronada. Quando a mão prona, os ossos do rádio e ulna ficam em formato de X. Esse é o principal motivo dessa imagem. Aqui nós temos, então, os tipos de movimentos que as articulações podem realizar. E eu vou trazer para vocês, vou definir e em seguida nós vamos fazer a leitura e fazer a visualização de cada um deles, tá? Então, a primeira, a articulação atlantoaxial, entre a atlas e a axis, ela vai permitir uma movimentação do tipo trocoide. O que é uma movimentação trocoide? Essa articulação, ela é uniaxial, ou seja, um único eixo. Eu vou ter um processo ósseo arredondado que vai se encaixar em uma cavidade ligamentar óssea e vai permitir o quê? A rotação. Exemplo, acetábulo e osso do quadril e cabeça do fêmur. Então, vai permitir essa movimentação. Outro exemplo que nós temos aqui, ó, da articulação plana. O que seria uma articulação plana? Também são uniaxiais e permitem movimentos de deslizamento. Um exemplo, nós temos a articulação acromioclavicular. Ela vai trazer uma representação muito próxima. Aqui, a articulação acromioclavicular. Aqui nós temos o tipo de dínglimo. O que é dínglimo? Também é uma articulação uniaxial e vai permitir apenas movimentos de flexão e extensão, ou seja, a famosa dobradiça. Nós temos aqui como exemplo o húmero e o rádio. É a articulação celar, que é a articulação dos nossos carpos, né? Então, o osso trapézio, articulado com o primeiro osso metacarpal, vai gerar uma articulação celar. Essa articulação celar, elas são articulações que vão permitir o movimento em dois planos diferentes. A articulação elipsoide são articulações que vão permitir a flexão e extensão, a abdução e adução e também circundação. Muito comum essa articulação elipsoide ocorrer nas nossas articulações metacarpofalângeas, os nossos dedos. E por último, a articulação aqui representada, né, a esferoide, que é a articulação do quadril, que essas articulações elas são multiaxiais. No caso, a cabeça arredondada vai se encaixar em uma concavidade, permitindo o movimento em vários eixos. Então, aqui representado uma articulação esferoide. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Então, aqui a articulação plana, né, que vai trazer essa representação do movimento, o movimento da articulação plana. Então, permitindo esse movimento em diferentes eixos. Ó. Então, eu tenho um movimento para a esquerda, um movimento para a direita, para baixo e para cima. Então, articulação plana. Em seguida, nós temos a articulação do tipo dínglimo, que tem a forma de uma dobradiça. Olha lá como é articulado. Então, uma dobradiça, olha lá. Dobradiça. Articulação do tipo dínglimo. Muito bem. Em seguida, a trocoidea, né, que também que eu havia falado da articulação de C1 e C2, de atlas e axis. Então, vai permitir esse movimento, olha lá. Então, famoso movimento de não. Esse movimento é permitido. E também vai gerar, esse movimento vai acontecer na pronação e supinação dos nossos rádio e ulna. Articulação do tipo elipsoide. Aqui representa esse vídeo a elipsoide e a celar, tá? Então, olha lá, elipsoide e celar. Movimentação em diferentes eixos.
E por último, a articulação esferoide, que é comum tanto no ombro quanto no nosso articulação coxofemoral, quanto na articulação glenohumeral. Tá? Então, como ela acontece? Ela acontece em diferentes eixos. Como aqui representado, diferentes eixos. Isso dependendo da amplitude. Muito bem. E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre as características mais principais que envolvem algumas articulações importantes. Então a gente vai começar céfalo-podálico, vamos falar sobre a articulação temporomandibular, articulação do acrômio, a glenohumeral, né, acrômio clavicular e glenohumeral. Vamos falar também da articulação do cotovelo, articulação do fêmur, que é a coxa femoral, e a articulação do joelho, tá bom? Então, a gente começa falando da articulação da mandíbula, a famosa articulação temporomandibular. Então, aqui a gente tem o processo zigomático, né, no nosso osso temporal aqui representado, que é o osso zigomático. Nós vamos ter aqui a representação, então, da cápsula articular. Já vou ter imagens mais claras. E aqui é representado muito bem o ligamento lateral da ATM. Nós temos o ligamento lateral da ATM. O processo estiloide temporal. Então, esse processo estiloide temporal ele vai gerar a possibilidade de existir o ligamento estilomandibular. Esse ligamento estilomandibular é muito importante para a mobilização da ATM. Aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver então, a cavidade articular. Ó. Então, a gente consegue observar aqui o disco articular, né? E aqui o processo condilar da mandíbula. Então, aqui a gente tem o osso temporal e aqui o meu osso da mandíbula, aqui representado. Né? Aqui nós temos o meato acústico externo, né? A fossa mandibular temporal. E aqui o processo estiloide temporal, e a mandíbula em si. E o que a gente consegue observar aqui? Ó? A gente consegue observar o disco articular. Então, formado então, por cartilagem, as membranas sinoviais e o líquido sinovial preenchendo esse espaço. Aqui nós temos uma outra imagem de corte em cadáver que nos permite a observação. Então, nós temos aqui o meato acústico externo e aqui a articulação. Então, vocês estão conseguindo observar aqui a diferença entre esses espaços? Então, nós temos o compartimento superior e o compartimento inferior da articulação. Entre eles, nós temos o quê? O disco, o tubérculo articular do temporal, aqui representado, e também o disco articular, que permite essa movimentação, essa movimentação muito importante da nossa mandíbula. E aqui o côndilo da mandíbula representado, né? O côndilo da mandíbula representado. Muito bem, seria basicamente isso. Dando seguimento, nós temos então a articulação do ombro, a articulação glenohumeral. No caso aqui representado pelo ombro direito. Então o que nós temos de estruturas importantes aqui? A clavícula, representado o osso clavícula aqui, ele fez um corte aqui, né? Um corte sagital. O acrômio da clavícula aqui representado e os ligamentos. Então nós temos aqui o ligamento acrômio-clavicular representado, então acrômio e clavícula, ligamento acrômio-acromial. Desculpa. Coracoacromial. Esse ligamento ele recebe esse nome por conta da sua característica de parecer uma coroa. Aqui nós temos a bolsa subacromial, que é a bolsa subacromial, contém líquido sinovial, o ligamento coracohumeral, aqui representado, o ligamento glenohumeral, representado, ligamento transverso do húmero, aqui representado, o ligamento transverso do húmero. E daí nós vamos ter aqui a bainha tendínea intertubercular, aqui representado, e o tendão do músculo subescapular. Aqui nós temos um húmero já na sua representação e o tendão do músculo bíceps braquial na sua cabeça longa.
Então, ele vai passar aqui entre os dois tubérculos. Aqui. No outro lado, então, nós temos aqui representado aqui, ó, o ligamento transverso superior da escápula, o processo coracoide da escápula, aqui representado, forma como se fosse uma coroa, né? A bolsa subtendínea do músculo escapular, aqui a bolsa subtendínea, e o osso escápula, né, na sua representação. E aqui a gente tem a visualização do corte por meio de um plano frontal, né, aqui representado. Eu tenho um corte frontal que me permite visualizar, então, aqui ó, a clavícula, aqui representada, a clavícula, o ligamento acrômio-clavicular, ó. Então aqui eu tenho ligamento de acrômio com a clavícula, ou seja, a escápula e clavícula se unem. Aqui eu tenho o acrômio, Aqui eu tenho o quê? A minha cabeça do húmero, representada, cabeça do húmero, e o meu disco de cartilagem articular aqui representado, disco de cartilagem articular, tanto no húmero quanto na minha escápula. Em seguida, eu vou ter o meu músculo supraespinal, então, músculo aqui representado, ó, que ele vai passar por, né, vai envolver todo o músculo do ombro, né? Em seguida, nós temos aqui a representação da escápula em si, né? Aqui a representação desse corte, a escápula representada aqui, o músculo subescapular aqui embaixo, que fica abaixo, por isso que é subescapular, abaixo da escápula, esse aqui é o músculo. O lábio glenoidal, e aqui nós temos a cápsula articular representada, na sua membrana sinovial e membranas fibrosas. Então, a fibrosa é externa, está vendo ela aqui, fibrosa externa, e a sinovial interna, que vai... Esse espaço é preenchido com líquido sinovial. Esse espaço aqui representado. Esse espaço aqui, que é o espaço da cápsula articular. Muito bem. E aqui a gente tem uma apresentação por meio de vídeo, que a gente consegue ter uma visualização bem positiva acerca da articulação glenohumeral. Tá? Então, vamos fazer ela detalhada. Então, nesse momento, nós temos então a articulação glenohumeral, que é formada por dois segmentos ósseos, olha lá, um zoom. Então, observando, então, nós temos húmero e escápula. Quais são as superfícies articulares, então? Então, esquematicamente, nós temos a cabeça do húmero, que é voltada para cima e para dentro. A cavidade glenoide, ó, forma como se fosse uma coroa, né? E ela tem uma angulação de 30 graus com a escápula. Ela é quase plana, né? A superfície é 3 vezes menor que a cabeça do húmero, para que haja, então, essa superfície articular ela ocorra com um grande potencial. A cartilagem fibrosa, né, ó, corte triangular, ela vai se aderir à cápsula e vai ser recoberta por cartilagem. Já na face medial, vai associar a cavidade glenoide. Quais são as formas de juntar isso? Então, nós temos a cápsula frouxa, né, que forma um mancal fibroso, né, ó, envolve toda a estrutura. Ela apresenta as partes, né, inferior, e ela vai estar em contato juntamente com a bolsa ali representada. Né? E essa cápsula vai envolver o tendão do bíceps, olha lá, o tendão do bíceps, que a gente já falou. Quais seriam os ligamentos, então? Ligamentos intrínsecos. O ligamento glenohumeral, sua representação, vai formar como se fosse um Z, garantir uma boa estabilidade do ombro. Em seguida, vai trazer a representação de como ocorre o movimento. Então, um movimento bem positivo, né? No caso, o movimento de abdução que foi representado. É o ligamento coracomeral, são dois feixes, ó, que ele está representando no vídeo, e o tendão do bíceps passa entre eles. Ele vai limitar a elevação posterior do braço.
Por isso que a gente não consegue girar em 360 graus o nosso braço. Em seguida, nós vamos ter o que então, na sua visão? Ele vai ficar suspenso, o húmero, né? Ele é ligado à escápula pelo ligamento coracomeral. Daí nós temos o músculo supraespinoso e o músculo deltoide. Ligamento humeral transverso, agora representar. Então, olha lá. Ele mantém o tendão do bíceps. Olha lá a representação do ligamento. Acrômio coracoide. Nós temos o quê? As bursas, né? Também representadas ali na imagem. E ele vai formando inserindo os músculos e toda a formação do neo acetal. E finaliza o vídeo. Lembrando que esse vídeo é um vídeo disponível no YouTube da Universidade de Lyon. Tá? Está em português porque já existe a tradução. Isso é muito bom. Dando segmento à aula, nós temos então a articulação do cotovelo. Então, a articulação do cotovelo é uma articulação muito importante também. Então, nós temos aqui representado. Vamos começar com essa imagem aqui de face lateral, tá? Então, nós temos a representação do húmero, aqui o ligamento anular do rádio, aqui representado, o epicôndilo lateral, né? A cápsula articular que está envolta, né, pelo ligamento, e aqui o ligamento colateral do rádio. O olecrano, que apresenta uma bolsa subcutânea, que vai fazer proteção para essa extremidade óssea. Aqui nós temos o tendão do músculo braquial da cabeça, né? E o rádio na sua extensão e a una aqui embaixo. Entre o rádio e a una nós temos a membrana interóssea. Aqui na imagem inferior, a gente consegue visualizar, então, de uma forma bem significativa, então, a cápsula articular, olha lá, a cápsula articular, né, a bolsa aqui, ó, trazendo a representação principalmente para o olecrano, né, a bolsa do olecrano. Aqui nós temos também a representação da cápsula articular, né? Aqui a una, o húmero e o rádio. E nós temos então nesse espaço o espaço preenchido pelo líquido sinovial. Aqui nós temos a articulação coxo-femoral, que vai trazer o quê? A representação por meio da cabeça do fêmur, né? A cabeça do fêmur que vai se articular com o acetábulo. Aqui nós temos a face semilunar, né, do acetábulo, e aqui a representação do ligamento transverso do acetábulo, que é ligado à cabeça do fêmur. Colo do fêmur, os trocânteres, enfim. Nós temos aqui a representação da margem do acetábulo, e os ligamentos iliofemoral e pubofemoral, aqui representados. Aqui nessa imagem, é uma imagem com corte frontal, que a gente está olhando ela lateral na sua porção medial aqui representada. Então, aqui nós temos medial e lateral. Então, o corpo é nesse sentido. Então, aqui nós vamos ter a cintura pélvica, né? Então, os ossos do quadril. Aqui nós temos a representação da cavidade articular, ó, representado por esse amarelo, que seria o líquido sinovial, né? O lábio do acetábulo, aqui representado. O ligamento da cabeça do fêmur, que eu falei para vocês, ó, que ele está inserido dentro da cápsula articular. O ligamento transverso do acetábulo aqui representado. E aqui nós temos também aqui a representação do trocânter maior, trocânter menor e o fêmur em si, como um todo. Aqui a sua mesma representação, só que em cadáver, né, para a gente visualizar. Então, o que nós temos aqui? A observação do fêmur, né, a cabeça do fêmur, aqui o colo do fêmur, aqui os trocânteres, que aqui o outro trocânter não apareceu, né? A cavidade articular aqui representada, cavidade articular, cartilagem articular, a gente consegue ver esse branco aqui delimitando na superfície da cabeça do fêmur. Né? Aqui o osso ilho, a gente vê que ele tem uma característica porosa, né?
é a fóvea, né, da cabeça do fêmur, aqui representado, e o ligamento da cabeça do fêmur, olha lá o ligamento. E aqui. Então ele vem do acetábulo e se direciona para a cabeça do fêmur. Muito bem. E aqui a mesma representação que eu já tinha mostrado anterior sobre o joelho. Né? Então, no joelho nós temos os côndilos do fêmur, aqui representado, o côndilo lateral e o côndilo medial, que vai trazer a representação para o fêmur. Os côndilos. Aqui a face patelar do fêmur, e nós temos posteriormente o ligamento cruzado posterior e anteriormente o ligamento cruzado anterior. Então, ele cruza mesmo. Isso aí. Nós temos aqui a representação do menisco lateral e o ligamento colateral fibular aqui representado. Aqui a fíbula e a tíbia. Aqui nós vamos ter um menisco medial, em forma de garantir melhor forma de absorção. Aqui é a representação do menisco, por conta desse potencial de absorção de impacto que o joelho tem. Então o menisco tem essa característica muito importante, que ocorre muito desgaste em indivíduos que expõem a situações de estresse muito grande, né? Como, por exemplo, atletas, jogadores de futebol, jogadores de basquete, enfim, que envolve um grande esforço físico. Né? Aqui a gente tem a visualização do ligamento cruzado, ele está seccionado, né? O ligamento cruzado posterior, e aqui o ligamento cruzado anterior, tá? Também está seccionado. E aqui nós conseguimos observar o ligamento transverso do joelho. E aqui o menisco nós temos o medial e, logicamente, o menisco lateral. E aqui o ligamento colateral fibular, que também está seccionado. Aqui nós temos a mesma visão, só que em um corte sagital do fêmur. Então nós temos o corte sagital em desenho e em representação do cadáver. Então aqui o que a gente consegue observar, né, anteriormente? Ó, tendão do músculo quadríceps femoral. Então quadríceps por quê? Porque tem 4 cabeças. Bíceps 2 cabeças, tríceps 3 cabeças, quadríceps 4 cabeças do músculo. A gente vai falar isso na aula de músculo. Aqui nós temos a representação do fêmur, ó, aqui é a epífise do fêmur. Né? Aqui é a representação dos meniscos, ó. O menisco aqui lateral. Né? Um tem um medial por conta do corte. Né? E aqui é a representação da tíbia. O que a gente consegue observar aqui? Ó? A bolsa suprapatelar, que está acima da patela, ó, garante o que? Um acolchoamento. A patela aqui representada, o músculo sesamoide, que vai garantir a proteção dessa articulação. Aqui a bolsa subcutânea pré-patelar, ou seja, logo abaixo, e a infrapatelar, ou seja, abaixo da patela. E aqui nós vamos ter os ligamentos, ó. Ligamento da patela. E toda a cartilagem articular aqui representada, envolvendo os ossos, né? O fêmur e a tíbia. Aqui nós temos a representação do cadáver, que a gente consegue ver uma forma mais legal. Ó. Então a gente consegue observar aqui o espaço da bolsa suprapatelar, aqui a bolsa pré-patelar e a bolsa subcutânea. Representado. A gente consegue ver o corpo adiposo aqui representado, ó, o corpo adiposo aqui bem representado, parecendo um triângulo, o corpo adiposo infrapatelar, e o menisco medial aqui representado também. Caso esse aqui era o menisco lateral, por conta do corte, aqui o corte mostrou o menisco medial. Muito bem, basicamente seria isso. Existem alguns fatores, então, pessoal, que afetam o contato e a amplitude dos movimentos das articulações sinoviais. O que seria isso? Primeiro, a estrutura ou formato dos ossos dessa articulação. Segundo, a resistência à tensão dos ligamentos da articulação, como a gente viu na imagem lá dos músculos do ombro, né? E também dos ligamentos da articulação do ombro, a glenomeral. A própria disposição e tensão desses músculos, o contato com partes moles, né? Os hormônios vão influenciar isso, principalmente o hormônio testosterona, que vai ampliar o aumento de massa muscular,
Ou o desuso, isso é um fator que vai afetar a amplitude, porque o desuso acontece muito com o paciente fica acamado, restrito no leito, inclusive está trazendo um grande problema para pacientes que apresentam sequelas osteomusculares em decorrência do tempo prolongado de internação para tratamento da Covid-19. Então, leva a alterações na amplitude e movimento das articulações sinoviais. Eu deixei aqui algumas questões para fixação de vocês, para vocês estudarem, buscarem, né? Então, são 6 perguntinhas para estudo de casa, lembrando que a aula está disponível no SAF. Então, o que é uma articulação? Quais são as semelhanças dos 3 tipos de articulações fibrosas, em que essas articulações diferem? 3. Quais são as funções da cartilagem articular, do líquido sinovial e dos discos articulares? 4. O que diferencia a articulação temporomandibular das outras articulações do crânio? 5. Na articulação do cotovelo, que ligamentos unem o húmero e a una e o húmero e o rádio? E 6. Quais são as funções dos ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho? Então, algumas questões para estudo aí mesmo. Finalizando, né, as referências da aula, Grace, Tortora e Mariette. A gente finaliza essa aula de hoje. Espero que o nosso contexto se torne positivo para que tenhamos aulas futuras. No mais, pessoal, um abraço, precisando só entrar em contato.